Mistério, sedução e sobrenatural. Nós estamos aqui hoje para trazer para vocês os 5 motivos por que Crepúsculo é o melhor filme da história da humanidade. Vampiros nunca foram tão sexy. Uma das características mais proeminentes de vampiros é que eles são criaturas sensuais. Desde Drácula de Bram Stoker, quando o autor já meio que começou a construir essa ideia de que vampiros seduziam suas vítimas antes de mordê-las, os vampiros sempre foram pintados como essas criaturas que adoram sexo, mas nunca nenhum filme na história do cinema conseguiu capturar essa sensualidade latina dessas criaturas infernais, até que Stephenie Meyer, com sua obra-prima, acertasse essa caracterização perfeitamente. Saem as orelhas pontudas, os dentes salientes e o corpo de meia-idade, entram corpos sarados, pálidos e olhares penetrantes de adolescentes que recém saíram da puberdade. Claro que a gente não pode esquecer da característica mais marcante desses vampiros, e o golpe final na nossa libido, transformar a maior fraqueza dos vampiros, a luz do sol, em seu momento de maior beleza. É impossível não se imaginar fazendo amor gostoso no meio da relva, no sol a pino, enquanto seu companheiro fulgura vigorosamente na luz do sol. Personagens bem desenvolvidos e reais. Muita gente pode até reclamar que o grande problema de Crepúsculo é que as pessoas se distraem demais com as histórias secundárias e a gente não consegue acompanhar o romance tórrido dos nosso casal de protagonistas. Porque nunca antes na história de Hollywood um filme teve tanta representatividade branco, hétero e de classe média em um filme. Personagens como a amiga de Bella, que rivaliza com ela no primeiro momento para depois se tornar uma das melhores amigas da protagonista alguns anos depois. Aquele amigo sem poderes sobrenaturais que tem uma quedinha pela Bella, mas fica de fora da disputa, e as outras criaturas sobrenaturais com suas personalidades poderosas que nos ajudam a não esquecer o seu papel na história, como por exemplo o chefe da família Cullen e o irmão mais novo e halterofilistas, além daquela menina que adivinha algumas coisas. Essa é a marca de uma saga de qualidade que consegue lidar melhor com seus personagens secundários do que George R.R. Martin. Never lose focus. Lobisomens se amam demais e por isso eles se machucam. Outra grande sacada nessa história de amor é a criação de um triângulo amoroso com o melhor amigo de Bella, o Jacob, que é um lobisomem. Mas na série eles são retratados de uma forma um pouco diferente do que a gente conhece nos filmes, uma forma muito mais sexy, menos grotesca, como em filmes como, por exemplo, Um Lobisomem Americano em Londres ou Hemlock Grove. Eles são nativo-americanos que são sexy pra caramba. Como eles sentem calor o tempo todo, precisam andar sem camisa, o que aumenta ainda mais essa tensão sexual da produção, que parecia não ter mais pra onde crescer nesse quesito. E um detalhe que chama a atenção é que esses lobisomens são fiéis às suas parceiras, mais um pouco aí da nossa representatividade pra família heteronormativa, e ficam com elas do momento que se conhecem até o fim da vida, mesmo que elas sejam crianças de apenas 5 anos de idade. Mas muitas vezes a gente pode ver que esse amor todo que os lobisomens sentem acaba por causar alguns problemas. Quando a gente vê a esposa de um deles que tem cicatrizes no rosto depois de um ataque de fúria do marido. Claro que muita gente não sabe nada de amor e vai dizer que essa história é agressão doméstica, que isso é violência, que todo agressor que machuca uma esposa, por exemplo, sempre diz que ama demais e por isso faz esse tipo de coisa, mantém a esposa presa num armário ou num porão, por exemplo. Sem contar que fica, prendendo a pessoa psicologicamente, mas isso tudo é uma bobagem de quem não sabe o que tá falando. Mas a Stephenie Meyer explicou nos livros, explicou nos filmes, que na verdade só o amor pode suportar essas feridas, mesmo que no final das contas a pessoa acabe por morrer por amar demais. Qualidade de produção impecável com um baixo orçamento. Uma das marcas de uma série de sucesso e de um roteiro bem escrito é não precisar de muito dinheiro para fazer um filme. E esse é o caso de Crepúsculo, que custou míseros 37 milhões de dólares para estrear nos cinemas. A diretora Catherine Hardwicke mostrou que era possível fazer um filme altamente estilístico, com efeitos especiais incríveis e uma fotografia profissional, além de contratar atores de alto calibre, como o Cedric Diggory da franquia Harry Potter e a menina do Quarto do Pânico. Com o sucesso do filme original, as demais sequências ganharam um aumento de orçamento a cada nova produção, subindo um pouco mais. Mas é só nos últimos 2 filmes que a saga ultrapassou os 100 milhões de dólares em orçamento. E claro que esse dinheiro é refletido nas produções com efeitos cada vez mais realistas e culminando em uma das batalhas mais intensas de Hollywood,
superando clássicos como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Resgate do Soldado Ryan e até Vingadores Guerra Infinita. Mas o destaque dessa produção vai para a filha dos protagonistas, Eduardo e Bella, Renesmee, que tem alguns dos melhores efeitos especiais do cinema até hoje. As imagens falam por si só. Time. Renesmee was growing too fast. O maior e melhor casal da história do cinema. O prego final nesse caixão de argumentos contrários a essa obra-prima do cinema não poderia deixar de ser outra coisa senão a química absurda entre os nossos dois protagonistas. Nunca antes na história do cinema um casal demonstrou um amor tão real quanto Edward e Bella, protagonizados pelos excelentes Kristen Stewart e Robert Pattinson. Inteligentes, cheios de personalidade, de um amor latejante, podemos ver a paixão deles sem a necessidade de palavras, apenas no olhar. Desde a primeira vez que se encontram, e Edward sente o cheiro da menstruação de Bella. O comprometimento de cada um, a luta para manter a chama do amor viva e os desafios e percalços superados pelo caminho lembram a história trágica de Romeu e Julieta, mas com um final menos bobinho e mais realista do que a obra de Shakespeare. Com ambos virando mortos-vivos que se alimentam de sangue e têm superpoderes. A química foi tanta que a história de amor se materializou na vida real e os dois se apaixonaram e iniciaram um relacionamento. É claro que o pra sempre deles não durou pra sempre. Mas apesar disso, o legado de Crepúsculo segue intacto mesmo após 11 anos, provando que é o melhor filme da história da humanidade. Quais são suas opiniões? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para mais vídeos como esse toda semana e até a próxima.